continuar aqui de onde a gente parou. Então, temos aqui, ó, o verbo que expressa ação, quer dizer, algo em que alguém ou ser realiza, ou já realizou, ou que irá realizar. Então, coloquei aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui. A garota sairá de casa hoje à tarde. Ó, então, aqui nesse exemplo, qual é a ação que será expressa pela garota? A garota sairá de casa hoje à tarde. Sairá. Sairá. Então, essa palavra aqui é a ação expressa pela garota. Então, essa palavra aqui é o verbo que está expressando a ação que a garota realiza. Então, ó, aqui vai ser um verbo, e esse verbo vai estar expressando o sentido de ação. Eu não vou colocar outros não, porque essa aqui vai ser algo mais fácil, né? Eu coloquei mais do estado e também vou colocar aqui da questão do fenômeno da natureza, né? Então, o verbo também ele vai estar expressando fenômeno da natureza. Então, só que, como o próprio nome já fala, pessoal, não é que alguém realiza essa ação. São fenômenos que a própria natureza, ela se encabe de estar realizando. Então, vai ser fenômeno da natureza. Né? Deixa eu colocar aqui escrito. Fenômeno da natureza. Certo? Então, aqui, ó. Por exemplo, né? Trovejar, amanhecer. Não tá. Anoitecer. Isso. Deixa eu só aqui. Amanhecer, anoitecer, né? Então, todas as palavras que expressam uma ação, que é algo que é da própria natureza, vão estar expressando esse sentido de fenômeno da natureza, né? Trovejar, anoitecer, amanhecer, chover, né? Então, todas essas palavras aí que expressam fenômenos da natureza, não é que alguém realiza, é algo da própria natureza, vai indicar esse sentido aqui de fenômeno da natureza, vai estar indicando esse sentido. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês de verbos que, na oração, né, o que é escrito, que expressam fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu o dia todo, né? Então, o verbo aqui que expressa o fenômeno da natureza, qual que é? Choveu. Choveu. Então, aqui choveu, no caso, está expressando justamente, né, o que a gente está discutindo aqui agora, né? Então, é o verbo que expressa o fenômeno da natureza. Eu creio que até aí vocês estão conseguindo entender, né? Principalmente as meninas aí que estão participando, né? Então, aqui, choveu o dia todo. Então, choveu é o verbo que está expressando esse sentido que é o fenômeno da natureza. Então, vamos lá, de acordo com o que a gente está vendo aqui no livro, né? Vamos voltar lá na página 30, que isso aqui é só o início da explicação do assunto, certo? Então, continuando lá na página 30, a gente vai ter aqui, né, algumas coisas a mais do verbo. Então, tem assim, ó, veja alguns exemplos abaixo. Então, tem aqui, ó, verbo expressando ação. Marcos brincou muito durante o dia. Então, a ação realizada por Marcos é brincou. Então, brincou é o verbo que expressa ação. O outro, verbo expressando o fenômeno da natureza. Aqui, ó, chove muito em Manaus. Então, chove é o verbo que expressa esse fenômeno da natureza. Verbo expressando estado. Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Se vocês observarem aqui, há dois verbos que expressam estado, que é estava e ficou. Esse estava aqui indica o estado de saúde da pessoa, que é Valéria. E ficou aqui, ficou feliz, já indica o quê? A questão do estado de ânimo da pessoa, estado emocional, né? Ficou feliz. Então, aqui já tem dois verbos que expressam já o estado da pessoa, ok? Ó, pessoal, nós vamos aqui agora para outra parte do verbo, que é locução verbal. Toda vez que vocês veem essa palavra locução, gente, é porque é uma classe gramatical que vai ser formada, ao invés de ser só uma palavra, vai ser mais de uma, né? Então, locução verbal, então, logo sendo que vai ser uma expressão que vai estar indicando uma ação e que vai ser formada por mais de uma palavra. Então, tem assim, ó, vamos acompanhar a leitura desse quadro verde.
Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo que recebe o nome de locuções verbais. Então, como eu falei para vocês, então vai ter mais de um verbo. Agora, vocês vão ver que não é assim como esse exemplo que está aqui. Ó, Valéria estava doente e ficou feliz. Estava e ficou. Não é isso que é locução verbal. Os verbos eles vão aparecer unidos, juntos. E eles vão estar expressando o valor de uma única ação, né? Então, vai como se fossem assim, dois verbos escritos, mas eles vão ter o sentido só de uma ação. Vai ter só o significado só de uma ação, realmente. Então, tem assim, ó. Nessas expressões, eu estou lendo aqui, ó, vocês podem acompanhar. A ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar. Então, a gente vai ter nessa locução verbal assim, geralmente ele é formado por dois. Pode ser que exista três? Pode, mas é mais difícil. Então, vai ser formada essa locução verbal. Então, como é formado por dois verbos, um é o verbo principal, que é aquele que vai estar realmente nos dando o sentido da ação que é realizada. E o outro é o verbo auxiliar. Eu vou mostrar para vocês o exemplo para vocês aqui, e tem também aqui no livro. Que vem